Vivemos em uma era em que os videogames deixaram de ser apenas passatempo para se tornarem parte fundamental da cultura contemporânea. Eles já não são apenas entretenimento, são arte, linguagem, simulacro da vida. E como toda forma de arte, os jogos trazem consigo dilemas, perguntas e reflexões que vão muito além da tela. Por trás de cada fase superada, de cada decisão tomada em um RPG, de cada derrota em um jogo competitivo, existe uma filosofia escondida. Filosofia essa que fala sobre liberdade, moralidade, sentido da vida, poder, sofrimento e até mesmo morte. E talvez por isso os videogames sejam um dos espelhos mais fiéis da condição humana na era digital. O jogo como metáfora da vida. Um dos aspectos mais fascinantes dos videogames é que eles funcionam como metáforas da existência. Pense, começamos do zero, aprendendo controles básicos, cometendo erros, enfrentando obstáculos. Avançamos de nível, adquirimos habilidades, conquistamos vitórias, mas também enfrentamos frustrações e derrotas. No fim, o jogo sempre nos lembra de que o tempo é limitado. Nietzsche dizia que a vida é como uma eterna repetição. Curiosamente, os jogos capturam isso de maneira literal. Morrer, recomeçar, aprender com a falha e tentar novamente. O famoso game over não é só uma mensagem de derrota, mas um convite para aceitar a imperfeição, refletir sobre nossos erros e recomeçar mais fortes. Assim como na vida, a experiência do jogo não está apenas no final, mas na jornada. Quantas vezes nos frustramos tentando zerar um game, e quando finalmente conseguimos, sentimos um vazio? É o mesmo vazio que surge quando atingimos um grande objetivo na vida. Percebemos que a felicidade não estava no destino, mas no caminho. Liberdade e responsabilidade. Os RPGs e jogos de mundo aberto ampliam ainda mais a dimensão filosófica. Ao oferecer escolhas morais, eles nos colocam diante de dilemas reais. Salvar uma vila inteira ou se beneficiar individualmente? Trilhar o caminho do herói ou do vilão? Jean-Paul Sartre dizia que somos condenados à liberdade. Não podemos escapar da responsabilidade de escolher. E os videogames nos lembram disso a cada decisão. Ao contrário de outras formas de arte, o jogo não nos deixa apenas espectadores. Ele nos obriga a agir. E quando agimos, descobrimos que toda escolha tem consequências. Jogos como The Witcher 3, Mass Effect ou Detroit não oferecem respostas fáceis. Eles nos forçam a pensar sobre moralidade em um universo onde não existe certo ou errado absoluto. Essa ambiguidade é profundamente humana. A ética do poder e do controle. Outro aspecto interessante é como os jogos revelam nossa relação com o poder. Quando assumimos o controle de personagens quase onipotentes, como em GTA ou Skyrim, temos a liberdade de fazer qualquer coisa. Mas o que fazemos quando ninguém está nos julgando? Usamos esse poder para criar, ajudar e explorar, ou para destruir, dominar e matar sem consequências? Aqui os videogames funcionam como um espelho do nosso caráter. Eles expõem desejos reprimidos, curiosidades sombrias e até mesmo nossa criatividade. Hannah Arendt dizia que a verdadeira essência do poder não está na destruição, mas na capacidade de criar novos mundos. E os jogos são literalmente laboratórios de criação. A morte nos videogames. Nenhum jogo existe sem a possibilidade da derrota. A morte é parte inevitável da experiência. Mas, diferentemente da vida real, nos jogos podemos recomeçar. Isso cria um contraste curioso. Por um lado, nos dá coragem para arriscar, experimentar, falhar. Por outro, pode gerar uma ilusão perigosa de que sempre haverá continue. Aqui entra a reflexão de Martin Heidegger sobre a finitude. Só vivemos plenamente quando reconhecemos que somos mortais. Talvez por isso jogos como Dark Souls ou Elden Ring fascinem tanto. Eles nos lembram a cada derrota brutal de que falhar faz parte do processo. E paradoxalmente é no fracasso que encontramos sentido. Videogames e identidade. Outro ponto fundamental é a questão da identidade. Nos jogos podemos ser qualquer coisa. Um guerreiro medieval, um explorador espacial, um vilão implacável ou até mesmo uma cabra. Essa multiplicidade de papéis nos dá liberdade para experimentar,
Versões de nós mesmos que não poderiam existir na realidade. Mas, no fundo, essas máscaras revelam aspectos de quem realmente somos. O jogador que escolhe sempre o caminho do caos, o que segue a moralidade à risca, o que prefere cooperação ao invés de competição. Cada decisão no jogo é também um reflexo de nossas tendências internas. Nietzsche falava sobre o tornar-se quem se é. E talvez os jogos, ao nos permitirem viver várias vidas, nos ajudem justamente a nos aproximar da nossa essência. O jogo como espaço de comunidade. Apesar de muitas vezes vistos como experiências solitárias, os videogames também criam laços sociais profundos. Em jogos online, comunidades inteiras se formam, amizades são construídas, rivalidades surgem, alianças se fortalecem. Esses espaços mostram que, mesmo em mundos virtuais, continuamos sendo seres sociais. Buscamos reconhecimento, pertencimento e propósito. Aristóteles dizia que o ser humano é um animal político, ou seja, que só encontra sentido vivendo em comunidade. As guildas, clãs e grupos de jogadores são versões modernas dessa verdade antiga. O paradoxo do escapismo. Por fim, não podemos ignorar o paradoxo do escapismo. Muitas vezes buscamos os videogames para fugir da realidade, aliviar o peso da rotina, mergulhar em mundos alternativos. Isso pode ser saudável, desde que não se torne um vício. A questão filosófica é: estamos jogando para enriquecer nossa vida ou para fugir dela? Quando o jogo deixa de ser metáfora e vira substituto da existência, caímos numa armadilha perigosa. Schopenhauer dizia que a vida é um pêndulo entre a dor e o tédio. Os videogames, nesse sentido, oferecem uma terceira via: o desafio. Eles nos mantêm engajados, equilibrando dificuldade e recompensa, evitando tanto o sofrimento puro quanto a monotonia absoluta. Conclusão: a vida como jogo. No fim, talvez os videogames sejam mais do que espelhos da vida. Talvez a vida seja, de certa forma, um grande jogo. Um jogo sem tutorial completo, cheio de erros, recomeços, fases inesperadas e, inevitavelmente, um game over. Mas assim como nos videogames, o valor não está apenas em vencer, mas em jogar, em viver intensamente cada fase, aceitar derrotas, celebrar vitórias e encontrar propósito na jornada. A filosofia dos videogames, então, não é apenas sobre os jogos, mas sobre nós. Sobre como buscamos sentido, enfrentamos limites e criamos mundos, reais ou virtuais. No fim, talvez estejamos todos apenas tentando aprender a jogar melhor o grande jogo da existência. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixe um like, se inscreva se não for inscrito e ative o sininho, pois em breve haverá surpresas aqui no canal. Até a próxima!